Olá, meu nome é César Fuziwara e essa é uma aula sobre edição gênica com CRISPR-Cas9 e conceitos básicos, uma aula direcionada para o público da área de ciências biológicas, biomédicas e afins. Bom, primeiramente o que nos vem à cabeça quando pensamos na palavra edição gênica? Quando pensamos na palavra edição, pensamos em um editor de texto que pode alterar o conteúdo de um livro, por exemplo, aplicando comandos de desfazer, remover ou inserir, os famosos Ctrl+Z, Ctrl+X e Ctrl+V. Em termos genéticos, seria a capacidade de modificar a sequência de nucleotídeos do DNA com a finalidade de corrigir mutações e deleções ou até mesmo reduzir a expressão de um gene desregulado. A edição gênica é uma metodologia utilizada para alterar as sequências do DNA quando ocorre uma quebra programada da dupla fita e o DNA é reparado. Mas quando falamos em editar o genoma, existem alguns pré-requisitos essenciais. Primeiro, é necessário que o genoma seja quebrado através de uma quebra da dupla fita de DNA para que ocorra a edição gênica. Segundo, o mecanismo endógeno de reparo do DNA é que irá efetuar a edição do genoma. Então, relembrando um pouco da aula de núcleo mitótico, durante a intérfase, quando o DNA é replicado na fase S, podem ocorrer erros na replicação que são corrigidos pelo sistema de reparo durante os pontos de verificação do ciclo celular. Mas o DNA não é reparado somente durante a fase S do ciclo celular. O sistema de reparo de DNA está constantemente ativo para reparar danos causados por agentes exógenos como radiação, compostos químicos e estresse oxidativo. Até recentemente, as metodologias Zinc-Finger e Talen eram muito empregadas para este fim, sendo eficientes para promover a quebra da dupla fita do DNA. Entretanto, demandavam um intenso trabalho de bioinformática e engenharia para a construção desses sistemas. Foi então que surgiu o CRISPR, capaz de induzir a quebra da dupla fita do DNA em praticamente qualquer posição do genoma, de maneira simples, sendo necessário somente uma sequência de RNA de 20 nucleotídeos e a nuclease Cas9. O paper seminal que resultou na revolução de CRISPR foi publicado no ano de 2012 por Geneck, Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier e tornou o processo da indução de quebra no DNA e reparo muito mais simples, uma vez que demanda somente um RNA guia de 20 nucleotídeos adjacente à sequência NGG para direcionar a Cas9 ao DNA. Assim, a partir desta publicação pioneira sobre a aplicabilidade de CRISPR para clivar o DNA, ocorreu uma revolução na área de edição gênica e o número de publicações tem crescido exponencialmente desde então. Essas publicações nas mais importantes revistas científicas como Nature, Science e Cell. A novidade do sistema CRISPR-Cas foi a simplicidade do desenho do RNA guia e a sua expressão junto com a proteína Cas9, facilmente colocados em um plasmídio e transfectados em células. Então, a célula expressaria o RNA guia, que nessa figura a gente pode observar o RNA guia de 20 nucleotídeos, que vai direcionar a proteína Cas9 ao sítio de interesse no DNA, que vai estar adjacente a essa sequência PAN. Preenchidos esses requisitos, a enzima nuclease Cas9 vai clivar a dupla fita do DNA, que pode ser reparado de duas formas, por um mecanismo de recombinação não homólogo, que vai resultar na disrupção do seu gene-alvo, ou um mecanismo de recombinação homólogo, que pode resultar na correção de mutações, por exemplo. A linha do tempo do CRISPR é uma linha do tempo recente, sendo que eu marquei aqui os principais eventos que ocorreram desde a descoberta do CRISPR, em 1987, em 2002, a cunhagem do termo Cas, em 2005, a descoberta da função de CRISPR como defesa, em 2012 e 2013, a utilização do sistema CRISPR como sistema de edição gênica programável. Todos esses eventos serão mostrados nos slides a seguir. Então, o que seria CRISPR? O termo CRISPR vem do inglês e é usado para denominar um conjunto de repetições palindrômicas regularmente interespaçadas encontradas no genoma de algumas bactérias. Então, nessa figura esquemática, a gente pode observar o locus genômico de CRISPR. Então, o CRISPR, na verdade, seria somente este segmento de repetições palindrômicas, que aqui estão representadas com esses losangos. E associado a essas repetições palindrômicas, existem os genes Cas, como por exemplo a Cas9 e os genes Cas12 e CSN2, além de um locus gênico que transcreve o RNA tracer. Esse sistema CRISPR então foi descoberto em 1987 em bactérias
em 1993 em arqueias, que são as bactérias primitivas. Entretanto, naquele momento não se sabia qual era a função desse sistema CRISPR. Algum tempo depois, então, foi descoberto que essas repetições interespaçadas continham segmentos que eram similares ao genoma de bacteriófagos e poderia servir como um sistema imune primitivo. Assim como o sistema de interferência de RNA funciona como um mecanismo de defesa em eucariontes contra infecções virais, o sistema CRISPR evoluiu em bactérias para este mesmo fim. O sistema CRISPR funciona em 3 etapas: adaptação, expressão e interferência. Então, nessa figura esquemática, temos demonstrado a infecção de uma bactéria por um vírus, um bacteriófago. Se a bactéria sobreviver à infecção, inicia-se então a etapa de adaptação, onde fragmentos do DNA do invasor são incorporados na região do CRISPR array através da atividade das enzimas Cas1 e Cas2. Em uma segunda etapa, a bactéria expressa o locus CRISPR, contendo a Cas9 efetor e os segmentos de CRISPR-RNA, ou cRNA. Este cRNA se associa à proteína Cas9 e é direcionado ao genoma do organismo invasor no caso de uma segunda infecção. Então, esse complexo Cas9 mais cRNA reconhece o DNA do invasor e vai clivar a dupla fita do DNA em um mecanismo de imunidade adaptativa. Desta forma, o sistema CRISPR é um sistema de imunidade adaptativa de bactérias contra infecções por bacteriófagos e transferência de plasmídios. O sistema CRISPR é frequente em arqueias e bactérias, e esse sistema pode ser classificado de acordo com a presença das proteínas Cas em 2 grandes classes, classe 1 e classe 2, dependendo do tipo de proteínas Cas. A classe 1 é uma classe multiproteica, onde diferentes proteínas Cas atuam nas fases de expressão e interferência. Na classe 2, uma única proteína vai atuar nas fases de interferência e expressão, como é o caso da proteína Cas9, que é a mais utilizada em experimentos de edição gênica. Falando em Cas9, a Cas9 é uma proteína grande com mais de 1.300 aminoácidos, e esses aminoácidos codificam uma proteína com diferentes domínios. Dentre eles, existem 2 domínios com atividade nuclease, que seria a atividade de clivar a fita do DNA, que são os domínios RUBC e o domínio HNH. Então, nessa figura esquemática, podemos observar a proteína Cas9, quando se associa ao CRISPR-RNA, ela vai procurar no DNA sequências complementares a esse RNA guia, que seria o CRISPR-RNA, e quando essa sequência é complementar ao RNA guia e está localizada próximo à sequência PAN, geralmente nucleotídeos NGG, a Cas9 vai clivar a dupla fita do DNA através da atividade dos 2 domínios, HNH e RUBC, gerando então a quebra da dupla fita do DNA-alvo. Então, o que seria a sequência PAN? A sequência PAN é aquela sequência necessária para que haja a clivagem da dupla fita de DNA. Então, essa sequência, geralmente 3 nucleotídeos, e no caso da Cas9 a sequência NGG, tem que estar adjacente à sequência do RNA guia. Então, nessa tabela temos mostrado as diferentes sequências PAN para outras proteínas Cas, como por exemplo, proteína Cas CPF1 ou Cas12A, que usa a sequência PAN NTT, e a outra proteína Cas12b, que usa a sequência NTTT. Nesta figura esquemática, temos mostrado um segmento de cerca de 60 nucleotídeos, onde localizamos 2 sequências PAN, uma sequência na fita positiva e outra sequência na fita negativa, sequências NGG, e se desenharmos um RNA guia de 20 nucleotídeos adjacentes a essa sequência PAN, conseguiremos então atingir o objetivo de clivar a dupla fita de DNA nesta região. Então, a descoberta da edição gênica programada guiada por um RNA, utilizando o sistema CRISPR, revolucionou a literatura no ano de 2012. Naquele momento, sabia-se que para que ocorra a edição gênica programada, era necessário se expressar um RNA CRISPR, que se associa a um RNA tracer, formando uma estrutura secundária que é carregada dentro da nuclease Cas9. Os pesquisadores desenvolveram então um sistema em que foi possível unir o RNA CRISPR com o RNA tracer através de um linker loop, criando um RNA único chamado de sgRNA.
O que os pesquisadores mostraram naquele momento é que a expressão desse sgRNA era suficiente para que houvesse a edição gênica. Assim, o uso do sistema CRISPR como um sistema de edição gênica programada revolucionou a literatura no ano de 2012. Naquele momento, os pesquisadores sabiam que a enzima nuclease Cas9 necessitava de dois RNAs, o RNA CRISPR, que anela de maneira perfeita com o DNA-alvo, e o RNA tracer, que produz uma estrutura secundária, e isso era necessário para que a nuclease Cas9 clivasse o DNA-alvo. Naquele momento, os pesquisadores analisaram o efeito da fusão do RNA CRISPR com o RNA tracer através de um linker loop, formando então um RNA guia único. E de fato, os resultados desse experimento mostraram que essa fusão do RNA CRISPR com o RNA tracer num RNA guia único, ou sgRNA, tinha o mesmo efeito de clivagem do DNA-alvo e indicava que a edição gênica só precisava da expressão de um RNA guia mais a Cas9. E por que isso revolucionou a área da edição gênica? Isso aconteceu porque era possível se clonar a sequência do RNA guia dentro de um plasmídio que expressa ao mesmo tempo a nuclease Cas9. Então, através de um plasmídio único, você conseguia direcionar a edição gênica no seu gene-alvo de interesse de maneira simples, através de uma transfecção, seleção, expansão de clones e análise dos efeitos funcionais. A partir do ano de 2012, o sistema CRISPR tem sido utilizado para diferentes aplicações, sendo a principal aplicação a edição gênica com potencial na terapia gênica. Além disso, o sistema CRISPR pode ser utilizado para a modulação da transcrição, um sistema chamado de CRISPR-E ou CRISPR-A. Uma outra aplicação de CRISPR é para a edição de RNA, e também uma aplicação mais recente é o sistema CRISPR utilizado para imageamento do genoma. Nesta aula, vamos abordar especificamente o uso do sistema CRISPR para a edição gênica. A edição gênica depende do mecanismo endógeno de reparo do DNA. Então, quando acontece uma quebra na dupla fita do DNA, a célula pode reparar essa quebra através de dois mecanismos principais: o mecanismo de junção de extremidades não homólogas, ou NHEJ, e o mecanismo de reparo por homologia, ou HDR. O mecanismo de junção de extremidades não homólogas é um mecanismo bastante eficiente e está ativo em células somáticas, e neste mecanismo as extremidades são juntadas de maneira altamente eficiente. Entretanto, podem ocorrer alterações na sequência de nucleotídeos, como por exemplo microdeleções, que vão alterar a sequência codificante. Entretanto, como a maior parte do DNA genômico é não codificante, esse é um sistema bastante efetivo para reparar a quebra na dupla fita, com o mínimo efeito nos genes codificantes. Por outro lado, um mecanismo de recombinação homóloga é um mecanismo de reparo bastante eficiente que geralmente acontece quando existe uma fita molde, por exemplo, durante a fase S do ciclo celular, quando o DNA está sendo replicado. Nesse sistema, a presença da fita molde faz com que esse reparo seja extremamente preciso. O principal mecanismo que acontece quando utilizamos o sistema CRISPR para gerar a quebra na dupla fita do DNA é o mecanismo de reparo por recombinação não homóloga. A recombinação não homóloga é um mecanismo altamente eficiente que atua na ausência de DNA molde. Entretanto, é um mecanismo de reparo que é suscetível a microdeleções e inserções, que podem alterar o quadro de leitura de um gene codificante, introduzir um códon de parada, que vai resultar na perda da expressão proteica. Por outro lado, o sistema de reparo por recombinação homóloga é altamente específico, apesar de ser pouco eficiente, uma vez que ocorre somente quando a célula está duplicando seu DNA. Desta forma, utilizamos o sistema CRISPR-Cas9 para promover a quebra na dupla fita do DNA e, ao mesmo tempo, fornecemos um DNA molde para que ocorra a recombinação homóloga. Assim, a edição gênica pode promover a correção de mutações ou introdução de mutações pontuais específicas. Além disso, podemos utilizar esse mecanismo de recombinação homóloga para inserir marcações do tipo tag em proteínas-alvo. Então, esta foi a base teórica da utilização do sistema CRISPR para edição gênica programada. Mas na prática, como escolher o RNA guia para o gene-alvo?
Vamos utilizar como exemplo o gene codificante Cas. A primeira etapa é localizar as sequências PAN, NGG, o mais próximo possíveis do códon de start, que é o ATG. E por que localizar essa sequência ATG? Em se tratando de um gene codificante, precisamos produzir a quebra da dupla fita do DNA o mais próximo possível da sequência ATG para que produzamos uma mudança no quadro de leitura desta proteína como resultado final. Em se tratando de um gene codificante, precisamos que a quebra na dupla fita do DNA seja realizada o mais próximo possível do códon de start para que se produza uma mudança no quadro de leitura desta proteína. Nesta figura esquemática, temos representado um resultado da edição gênica de Cas, onde mostra-se que, quando se introduz um RNA guia próximo da sequência ATG, aqui representado como SG-Cas, abolimos a expressão proteica de Cas, mostrando que a edição gênica foi altamente eficiente. Vamos utilizar como exemplo o gene codificante Cas, e a primeira etapa é localizar as sequências PAN-NGG o mais próximo possível do códon de start ATG. Isto porque queremos produzir a quebra na dupla fita do DNA o mais próximo possível desse códon de start para que haja uma mudança no quadro de leitura da proteína. Então, se formos bem-sucedidos na edição gênica, podemos ter um resultado como este, em que se observa a perda total da expressão proteica de Cas quando o RNA guia foi inserido. Para alcançarmos o sucesso na edição gênica, precisamos escolher o RNA guia certo. Como fazemos isso? Existem várias ferramentas disponíveis online, como o portal GPP e a ferramenta ChopChop, que fornecem uma lista de RNA guias adjacentes à sequência PAN. Aqui mostramos, então, uma busca de bioinformática utilizando a ferramenta ChopChop para o gene Cas, em que obtemos uma lista de 14 RNA guias adjacentes à sequência PAN. Como exemplo, temos o RNA guia número 2, fornecido pela ferramenta ChopChop, aqui mostrado de maneira ampliada, e esta ferramenta também nos fornece os off-target, que são sequências no DNA que apresentam alguma similaridade com o nosso RNA guia desenhado. E o que são os off-targets? Como o próprio nome diz, off-targets seriam aquelas sequências às quais o RNA guia poderia se ligar e promover uma quebra na dupla fita de maneira inespecífica. Nesta figura, então, está representado um RNA guia adjacente à sequência PAN do gene VEGF-A. Essa seria a nossa sequência on-target, esse seria o nosso alvo. Entretanto, a gente pode observar que existem várias sequências de off-target em diferentes locais do genoma que poderiam ser afetadas pelo nosso sistema CRISPR-Cas9. E estes seriam os off-targets. Então, este paper, publicado na revista Nature Communications, mostrou que, através do sequenciamento global do genoma, o sistema CRISPR-Cas9 pode afetar de maneira inespecífica diferentes pontos deste genoma, acendendo então um alerta vermelho para o uso do CRISPR-Cas9 para a terapia gênica. E de que forma podemos melhorar a especificidade do sistema CRISPR-Cas9 em se tratando de off-targets? Nesse intuito, os cientistas produziram diversas variantes do sistema CRISPR-Cas9 através da introdução artificial de mutações. Neste exemplo, temos as variantes Cas9 nicase ou Cas9n, em que existem mutações específicas direcionadas ao domínio ROV-C ou mutações específicas direcionadas ao domínio HNH. Então, a Cas9 nicase é uma Cas9 que apresenta a atividade de clivar somente uma das fitas do DNA. Isto promove um aumento da especificidade e diminuição de off-targets. Para isso, para que haja uma quebra na dupla fita do DNA de maneira específica, é necessário que hajam ao mesmo tempo dois RNAs guias, cada um direcionado a uma das fitas do DNA-alvo. Desta forma, a quebra na dupla fita só acontece no DNA-alvo, sendo que nos off-targets preditos acontecerá somente uma quebra na simples fita, que é facilmente reparada pelo sistema de reparo de DNA.
E de que forma podemos aumentar a especificidade do sistema CRISPR-Cas9? Os cientistas têm trabalhado no desenvolvimento de novas variantes de Cas9, como aqui mostrado nessa figura, as variantes Cas9n, que são Cas9 nicases, onde há uma mutação, seja no domínio HNH ou no domínio RUBC, em que a Cas9 vai clivar somente uma das fitas do DNA. Isso resulta num menor efeito de off-targets e um aumento de especificidade. Utilizando então esse sistema de Cas9 nicase, é necessário que haja, ao mesmo tempo, a expressão de dois RNA. Utilizando esse sistema de Cas9 nicase, é necessário que haja, ao mesmo tempo, a expressão de dois RNA guias, cada um dos quais direcionados a uma das fitas do RNA. No sistema de Cas9 nicase, é necessário que haja a expressão de dois RNA guias ao mesmo tempo e cada um direcionado a uma das fitas do DNA-alvo. Desta forma, a quebra na dupla fita ocorrerá somente nessa região, um target. E de que forma podemos aumentar a especificidade do sistema CRISPR-Cas9? Então, os cientistas desenvolveram duas variantes de Cas9, Cas9 nicase, em que há mutações direcionadas aos domínios de clivagem de DNA, seja domínio RUBC ou domínio HNH, produzindo então uma Cas9 nicase, que é uma Cas9 que cliva somente uma das fitas do DNA. Isso resulta num menor efeito de off-target e maior especificidade. Então, nesse sistema de Cas9 nicase, para que haja a quebra na dupla fita do DNA, é necessário que sejam expressos ao mesmo tempo dois RNAs guias, cada um direcionado a uma das fitas do DNA, para que haja a quebra na dupla fita do DNA no seu gene alvo de interesse. Nesta aula, abordamos o uso de CRISPR para a edição gênica, com fins potenciais de terapia gênica. Entretanto, as aplicações de CRISPR têm se expandido para além da terapia gênica, como por exemplo o controle de pragas através da esterilização de mosquitos, controles de vírus e também o uso de CRISPR para a agricultura. Na agricultura, a edição gênica com CRISPR-Cas9 tem sido utilizada para o melhoramento de trigo, milho e tomate. Além disso, a edição gênica com CRISPR-Cas9 tem sido utilizada para o melhoramento de porcos com a finalidade de transplante em humanos. Isso porque os porcos expressam retrotransposons que são potencialmente patogênicos para humanos. Então, estudos têm demonstrado que o sistema CRISPR-Cas9 pode ser utilizado para inativar esses retrotransposons endógenos. Na área de terapia gênica, diferentes publicações já mostram que o sistema CRISPR-Cas9 pode ser utilizado para o tratamento de doenças in vitro. Então, nesse estudo, observa-se a correção da mutação da distrofia muscular de Duchenne, ou, por exemplo, a remoção do vírus de HIV ou a remoção do vírus de hepatite B em um modelo de cultura de células. Neste momento, está em andamento o primeiro clinical trial de CRISPR nos Estados Unidos, em que os pesquisadores procuram melhorar as células T humana para a terapia contra o câncer. Apesar desses estudos que relatam o sucesso da edição gênica in vitro, o efeito in vivo ainda permanece uma incógnita. Recentemente, o anúncio da edição gênica em seres humanos por um pesquisador chinês acendeu mais ainda o alerta sobre a bioética da aplicação de CRISPR em seres humanos. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos e também curta nossa página no Instagram, @ediçãogênica. Obrigado.